uma afirmação do Ronaldo Fleury que está desgostoso com a ideia de muita gente feliz, supostamente cristã, feliz com a internação do Lula. Então a Barbara Walter, que é uma professora da Universidade da Califórnia, e ela é membro permanente do Conselho de Relações Exteriores do Banco Mundial, das Nações Unidas, do Departamento de Defesa e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. É capacitada para lidar com a questão das guerras. E o que ela fala é que existe uma situação na qual as pessoas vão se tornando inimigas por uma série de razões. Ela cita que em 200 anos houve no mundo 500 guerras civis. E no Brasil nós construímos uma ideia equivocada, segundo a qual o brasileiro é um povo bom, não gosta de violência, mas nós somos um povo violento. A quantidade de homicídios no Brasil é violenta, é enorme. E esse clima de confronto está se tornando mais explícito nos últimos anos. E a partir daí, você pode ter, pelo menos para uma franja toda da sociedade, um comportamento como esse, de ver no adversário não mais um adversário, um inimigo. E o inimigo não tem que ser tratado do ponto de vista do diálogo inerente à política, mas passa a ser visto a partir dessa absoluta oposição. Na guerra, o outro ser humano, que é o inimigo, ele não é visto mais como ser humano, né? O soldado que está na trincheira atirando no outro não pode ver aquele outro como um ser humano. Se ele ouvir como um ser humano, ele vai ter dificuldade para atirar nele, porque é difícil para o ser humano, com toda a nossa estrutura moral, atirar em outro ser humano. A gente atira no inimigo. E o inimigo tem que ser desumanizado. Então, eu penso, com essa mesma estrutura, eu imagino que seria difícil ver a morte do Lula como uma coisa desejável, porque um ser humano tem essa estrutura moral que é empática em relação ao outro ser humano. Sobretudo para quem é cristão. Afinal, Jesus Cristo nos ensinou a amar ao próximo. Não é isso? Acontece que quando a gente começa a ver o próximo como inimigo, o inimigo já não é mais ser humano. E eu posso desejar o mal para ele. Ele pode ser um muçulmano, ele pode ser um negro, ele pode ser um indígena, ele pode ser um comunista ou um fascista. E eu passo a vê-lo como algo que pode ser eliminado. Ver um homem indo para o hospital num quadro grave de saúde e desejar a morte dele é algo justificável. Por quê? Porque ele é um inimigo.